Olá, continuando a nossa ministração, eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, que vai dizer: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Continuando aqui, o Pedro, ele estava ali no pátio, na casa do sumo sacerdote, e ele já havia negado Jesus por 3 vezes. E na terceira vez, quando ele está falando que não conhecia Jesus, que não tinha nada a ver com Jesus, que não era discípulo de Jesus, que as pessoas que estavam abordando ele estavam enganadas, Jesus estava a uma certa distância dele, ouviu ele falando, Jesus já sabia, e Jesus virou o rosto, né? Virando-se, o Senhor olhou, fixou os olhos no olhar de Pedro, e os dois ficaram se olhando. E na última ministração, a ministração anterior, eu perguntei o que será que passou na cabeça de Pedro, que Jesus estava pensando dele. Muito provavelmente, Pedro ficou arrasado pensando assim, ele não vai querer nada mais com a minha vida, não vai me querer mais no ministério, vai me perdoar, e eu perdi tudo, e tudo que eu acreditava eu perdi. Talvez Pedro, observando o olhar do mestre, sentisse essa possível rejeição. Mas não era uma rejeição. Não era com esse olhar de condenação que Jesus olhava para o Pedro. Eu disse que era um olhar de quem ainda acreditava. O olhar de Jesus ainda era um olhar de quem amava. Era um olhar de pai, quando olha para o filho, mesmo quando o filho comete um erro. O filho não deixa de amar, o pai não deixa de amar um filho porque ele cometeu um erro. O pai nunca deixa de amar um filho, essa é a verdade. Às vezes o pai tem que punir, tem que educar, mas o pai faz isso tudo por amor. E aí Jesus olha para Pedro e o que é que tinha no olhar de Jesus? Para mim era um olhar de credibilidade. Era um olhar de quem ainda acreditava. Era um olhar de quem ainda confiava. Era um olhar de quem estava vendo um Pedro muito diferente da forma como Pedro se via naquele momento, quando Jesus olhava para ele. E eu disse que eu ia mostrar para vocês algumas razões. E a primeira delas é que Jesus, ele não olhava Pedro com discriminação. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que foi Deus que nos amou primeiro. A gente tem uma ideia, a gente pensa que quando a gente se aproxima de Deus, que quando a gente vai para uma igreja, ou quando a gente vai para uma comunidade de fé, de alguma maneira, quando a gente se aproxima de Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Jeová, Yahvé, né? O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Deus que é Pai, que é a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando uma pessoa se aproxima de Deus, às vezes nós temos aquela ideia de que a gente se aproximou de Deus, que a gente procurou Deus e Deus resolveu aceitar a gente e resolveu amar a gente. Mas não é assim. Não é assim. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Então, muito antes de Pedro conhecer Jesus, Jesus já conhecia Pedro. Muito antes de Pedro nascer, Jesus já amava o Pedro. Muito antes de houver qualquer ser humano na terra, Jesus já amava esse ser humano, esse filho, esses filhos. Então, o Pedro, ele olhava para Jesus com medo de uma condenação, com medo de uma rejeição, mas o olhar de Jesus era um olhar de quem ainda acreditava, olhar de quem acredita, olhar de quem ama, olhar de quem ama. Eu disse para vocês numa das minhas gravações que o meu sonho era ter filhos. E no meu coração,
né? Eu já amava meus filhos. No meu coração eu já amava, eu sonhava com eles. Antes deles existirem, fisicamente, na minha mente eles já existiam, no meu coração eles já existiam. E eu já os amava. Então, quando os meus filhos nasceram, na verdade, eu já amava eles. Gente, quando a minha esposa confirmou a gravidez, quando a gente foi no hospital e ela confirmou, o médico disse que ela estava grávida, gente, ali a gente, tanto eu quanto ela, a gente já passou a amar aquele filho, aquela filha, né? Eu tenho um casal de filhos. E quando eles nasceram, poxa vida, a gente já amava eles demais da conta, quanto a gente ama hoje. Acho que cada dia a gente ama mais. E às vezes meu filho faz coisas erradas e eu olho para ele, talvez ele fica. Quando ele era menorzinho, pequenininho, 4, 5 anos, fazia uma coisa errada, eu tinha que corrigir. Às vezes ele ficava com medo de mim, mas eu olhava para o meu filho odiando ele. Não. Eu olhava para o meu filho dizendo assim: não sou mais seu pai, você não é mais meu filho, acabou, você pode ir embora. Até hoje. Hoje eu tenho uma filha de 21 anos, um filho de 17. Quando eles cometem alguma coisa errada, eu tenho esse sentimento: você não é meu filho, você não é minha filha, pode ir embora, não te amo mais, não quero você mais. Jamais, gente, jamais um pai em sã consciência vai deixar de amar seu filho. Então Jesus olhava para o Pedro, enquanto o Pedro ali se martirizava naquela angústia, no seu sofrimento, na sua dor de ter negado o mestre, e ele precisava sentir essa dor mesmo, para ele poder crescer na fé. Mas Jesus olhava para ele e pensava assim: ei, você não sabe o tanto que eu te amo, viu? Você não sabe o quanto que eu te amo. Você não sabe o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu fiz por você e faço por você. Então, aquele olhar era um olhar de credibilidade, porque foi Deus que nos amou primeiro e Ele sempre vai nos amar primeiro. Não adianta, por mais que você ame o Senhor, e eu acredito que você ame, acredito que você ama Deus, acredito que você ama profundamente Jesus, mas Ele te amou primeiro e Ele te ama muito mais do que você o ama. Você pode amar o Senhor de toda a sua alma, eu posso amar o Senhor de todo o meu coração, mas Ele me ama mais, porque Ele é Pai. Pai, ele ama demais seus filhos. E isso no mundo nosso aqui, que somos maus. Jesus disse que nós somos maus. Então, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito. Então, o olhar de Jesus para com Pedro era um olhar de credibilidade. Por quê? Primeiro, porque foi Deus que nos amou primeiro, foi Jesus que nos amou primeiro, foi Jesus que amou Pedro primeiro. Jesus estava olhando para o Pedro e estava amando Pedro, não odiando, não condenando, mas amando, amando. E nessa manhã, nessa finalização dessa ministração, quero dizer para você que Deus ama você, que Jesus ama você, independente de como você está agora, independente do que você tenha feito agora. Talvez você está num momento também de angústia, se sentindo desprezado, achando que você não é amado por Deus, achando que você não é filho, que você não é filha de Deus. Quero dizer que isso não tem nada a ver, que Jesus ama você desde a fundação do tempo, Ele sempre te amou, Ele te ama profundamente. Eu vou dizer uma coisa para você que você não vai acreditar, talvez você nem vai concordar comigo, mas não tem nada que você faça que vai aumentar o amor de Deus por você. E não tem nada que você faça de mal que vai diminuir o amor de Deus por você. O amor dele é perfeito, é pleno, já está na plenitude. Ele te ama, independente de qualquer coisa. Agora, nós temos que fazer o certo, porque isso é para nós e também é para Deus. Então, nessa manhã, a minha oração é para que você entenda isso, compreenda isso e não resista, se renda a esse amor de Deus maravilhoso, lindo, que amou Pedro, que perdoou Pedro, que deu uma vida de ministério fantástica para Pedro. A gente vai falar nisso no próximo vídeo agora, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal,
clica aí, se inscreve, isso me ajuda demais. Cada inscrição que entra no canal, o canal cresce, o YouTube ajuda a divulgar para mais pessoas. Então, se essa palavra te abençoou nessa manhã, se Deus te abençoou com essa palavra, me ajuda aí, dá um like também, é muito importante para o canal. Compartilha com o máximo de gente que você puder. Talvez alguém está precisando dessa palavra agora, nessa manhã, nesse dia. Então encaminha esse vídeo aí para o máximo de gente que você puder. O canal vai crescer, a palavra de Deus vai ser ministrada e é uma forma de nós estarmos juntos fazendo a obra de Deus, tá bom? Fique com Deus. Minha oração nessa manhã é que você possa compreender esse amor de Deus, receber esse amor de Deus e entender que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, tá bom? Fique com Deus, um beijo no seu coração.